Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula de inglês. Na verdade, a nossa última aula antes da nossa segunda atividade avaliativa, tá? Nós faremos mais uma atividade avaliativa nesse segundo bimestre, né? Então, essa é a nossa última aula antes da atividade avaliativa, tá? Do vídeo passado, né? A nossa última aula, a aula que nós tivemos, vocês ficaram com alguns exercícios para serem feitos, né? Na maioria das aulas eu deixo lá algumas atividades. Então, da última aula, vocês tinham que fazer os testes, né? Referentes aí à unidade 5, e vocês ficaram com a parte do roteiro de aula referente ao Present Perfect para completarem, tá? Então, os testes, o gabarito dos testes, eu estou enviando junto com esses vídeos. Deem uma olhadinha depois lá nas respostas, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, discordarem de alguma coisa, tá? Lembrem-se que eu estou aqui à disposição, vamos conversar, vamos analisar para ver, né, se pode ter acontecido algum equívoco ou não, ok? Bom, então vamos revisar um pouquinho o que nós trabalhamos na nossa última aula. Nós estamos trabalhando ultimamente com os tempos verbais, tá? Então nós já trabalhamos Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous e Present Perfect. Então na nossa última aula nós trabalhamos com Present Perfect, o presente perfeito. Lembra? É aquele tempo que é usado para se referir a uma ação que aconteceu, mas eu não sei quando, ou uma ação que tem resultado agora no presente, mas também que foi iniciada no passado, mas nós não sabemos exatamente quando ou exatamente quanto tempo ela já durou, tá? Então, esse é o Present Perfect. Se vocês deram uma olhadinha na apostila para completar o roteiro de aula, vocês devem ter observado que a apostila ela fala também sobre o Present Perfect Continuous, tá? Presente perfeito contínuo. O que vai mudar nesse Present Perfect Continuous? O Present Perfect Continuous ele vai ser formado também pelo have ou pelo has, também pelo um verbo na terceira pessoa, tá? Terceira coluna, só que o verbo na terceira coluna vai ser sempre o been, né? A terceira coluna do verbo to be. E um outro verbo no gerúndio, tá? Então, a estrutura do Present Perfect Continuous é essa. Have ou has, mais been, mais o ing, mais o verbo no gerúndio, tá? Por exemplo, I have been waiting for 2 hours. Então, eu estou esperando há 2 horas. É uma ação agora do presente, mas que iniciou, né, no passado. E já faz 2 horas que eu estou esperando, mas também não sei exatamente quando ela começou, ok? Então, é contínuo porque é uma ação que ainda está acontecendo. Eu ainda estou esperando. Então, se vocês completaram o roteiro de aula, vocês viram que lá no roteiro falava do Present Perfect Continuous. E aí, na nossa última aula, eu não comentei, mas estou comentando com vocês agora, tá? A questão da interrogativa negative é feita igualzinho ao Present Perfect, também com o have ou has na negativa, com not, né? Ou haven't, hasn't. E a interrogativa ocorre a inversão, a posição do pronome com have ou has, assim como nós trabalhamos com o present perfect sem problemas, ok? Bom, mas o nosso foco nessa aula de hoje vai ser o último conteúdo de verbos que a apostila traz, que a unidade 6 vai trazer, que é sobre modal verbs, tá? Vocês já me ouviram falar sobre modal verbs, né? Segundo ano nós trabalhamos bastante a questão dos modal verbs. E aí vocês devem se recordar que os modal verbs são verbos especiais. Especiais em relação a quê, tá? São aqueles verbos que têm características próprias, que conseguem transformar uma frase na interrogativa e na negativa sem o auxílio, tá? De nenhum auxiliar, né? E eles têm um significado especial, ok? Quais são os modal verbs que nós já estudamos? Nós já estudamos o can, o could, o may, o might, o should, o must, o ought to, tá? Aí nós temos o have to, que também é um modal verb, o will, would, que também podem ser usados como modal verbs, ok? Mas, na apostila de vocês, lá na page number
400, tá? Então, podem abrir a apostila lá na página 400. Vocês vão ter, então, os modal verbs. Claro que a apostila aqui, ela não vai falar sobre todos que vocês já estudaram, tá? Mas eu vou comentar esses que a apostila traz, que eu acredito que sejam os principais, ok? Então, lá na página 400, o primeiro modal verb que a apostila traz para vocês é o modal verb can. O que significa can? Can significa poder. E ele é usado principalmente para expressar uma capacidade, uma habilidade. Então, toda vez que alguém quiser dizer que pode, que sabe, que consegue fazer alguma coisa, é o can que nós vamos usar, tá? I can swim. Eu posso nadar, quer dizer, eu sei, eu consigo. A negativa do can é feita com cannot ou o can't, tá? Então, quando eu quero falar que eu não posso, é só eu dizer I can't swim. E a interrogative, como eu disse, nós não precisamos de auxiliar, então a interrogativa é só jogar esse can para o início da frase. Can I swim? Ok? Então, can é o primeiro modal verb. Depois do can, nós temos o could. O could, ele é traduzido como podia ou poderia. Na verdade, o could, ele é o passado do can. Ele também é usado para expressar essa capacidade, essa habilidade, mas referindo-se ao passado. Então, se eu quiser dizer que quando eu era criança eu podia nadar, então, I could swim when I was a child. I could, eu podia. A negativa do could, couldn't ou could not. E a interrogative também é só jogar o could para o início da frase. Could I swim when I was a child? Ok? Então, é só tomar cuidado aí se é presente ou se é passado, mas o can e o could, eles são usados para expressar, então, essa habilidade, essa capacidade de realizar alguma coisa, tá? Depois, na sequência, nós temos o may e o might. O may e o may significa poder e o might, podia, tem o mesmo significado de can e could. Mas o may e o might, eles são usados para expressar possibilidade ou para pedir permissão quando nós estamos em uma situação formal, mais formal, tá? Porque o can e o could, eles também são usados para pedir permissão, mas em situações mais informais. Então, por exemplo, quando vocês aprenderam lá na escola que para pedir para beber água, você tem que falar para a professora May I drink water? Você está em uma situação mais formal. Tem que existir um respeito, né, da sua parte com a professora. Então, por isso que nós usamos nesse caso May I, eu posso beber água. Tá? E para indicar possibilidade, sabe aquele dia que o céu tá meio escuro e você olha, né, às vezes e fala assim, nossa, pode chover mais tarde. Então, esse pode chover é uma possibilidade. It may rain later, tá? May rain, it may rain. Pode chover, existe uma possibilidade de que chova. Tudo bem? Então, a diferença principal do can e do may, do could e do might é essa. Can e could nós usamos para expressar uma capacidade, uma habilidade e pedir permissão informal. O may e o might são usados para expressar uma possibilidade e pedir uma permissão formal, tá? Depois a apostila fala do should e do ought to. O should e o ought to têm o mesmo significado, significa deveria. Tá? É o deveria usado para aconselhar, para dar um conselho. You should study more. Você deveria estudar mais. Ou you ought to study more. Você deveria estudar mais. Não tem diferença entre os dois, tá? A questão é que o ought, ele vem acompanhado do to. E geralmente os modal verbs, eles não aceitam o to depois. Mas esse ought to já faz parte da própria estrutura, tá? Mas o significado, deveria, usado para conselho. E aí a questão da negative, né? You shouldn't, você não deveria. Should I go home? Eu deveria ir para casa? A interrogativa também é só jogar o should para o início da frase, assim como o can, o could, o may e o might. Tudo bem? Depois, lá na page 401, nós temos o must, que é o último modal verb que a apostila traz.
Esse must significa dever e é o dever usado no sentido de obrigação, tá? Não é um conselho. Então, quando, nós dizemos, por exemplo, ou sua mãe diz, you must brush your teeth 3 times a day. Você deve escovar os seus dentes 3 vezes por dia. You must go to school with a uniform. Então, você deve ir para a escola com um uniforme. Então, é uma obrigação. É diferente do should, que é usado para conselho, tá? Esse must também tem a forma negativa com not, must not, ou a forma contraída, mustn't. E a interrogative também é feita com must no início da frase. Must you wear a uniform? Você deve usar um uniforme, tá? Então, todos esses modal verbs que eu falei para vocês observaram que na negativa é só acompanhá-los do not ou usar a forma contraída, que é quando você junta o modal verb e o not, ou usar o not após, o que for melhor para vocês. E a interrogative, que é feita sempre com o verbo modal no início da frase, tá? Nessa página 401, vocês vão ter aí as formas. Então, aparece lá para vocês exemplos na forma afirmativa, com todos os modal verbs. Depois, você tem exemplos na negativa e exemplos na interrogativa também, mostrando essa questão que eu disse, tá? De inverter, de colocar o verbo modal no início, ou de colocar o not ou a forma contraída depois. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa página 401 para vocês visualizarem também isso que eu acabei de falar agora.